Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar a nossa 42ª aula, aula número 42, amém? Bom, irmãos, nessa aula, então, nós vamos tratar de dois assuntos, já no final do livro do Apocalipse, que é a última batalha, que nós chamamos da batalha de Gog e Magog, tá bom? E o juízo final, que é tratado como o grande trono branco. Tá? Esses dois eventos, irmãos, são os dois últimos eventos do Apocalipse, tirando o relato dos novos céus, nova terra, então falando da nova morada, de onde os santos, onde os salvos vão morar. Tá? Gog e Magog e o grande trono branco são os dois últimos assuntos antes de Deus colocar um ponto final na terra. Amém? Mas isso vai ficar claro durante o estudo. Tá? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Amém? Vai falando com Deus, abra seu coração, peça que o Senhor esteja instruindo para que nós possamos entender a palavra do Senhor em detalhes. Senhor, eu te agradeço pela tua presença, pela tua graça e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado entendimento e também discernimento. Nós estamos aqui, ó Deus, para aprender a Tua Palavra. Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos instrua, nos ensina, tira de nós toda dúvida, Deus. E se tem alguma coisa querendo impedir, atrapalhar, que nós venhamos a entender a Tua Palavra, que cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, esse tempo é Teu, o Senhor tem plena liberdade para fazer conforme a Tua vontade. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. É o que eu peço ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então essa 42ª aula a respeito desses dois temas aí. Vamos lá. Bom, Gog e Magog, então, vamos falar desse primeiro tema. É a última batalha, então, antes do juízo final, que é o trono branco. Tá bom? Então, desta forma, Gog e Magog e o Armagedon não são a mesma coisa. Eu já coloco isso em evidência porque muitas pessoas, irmãos, confundem e acham que o Armagedon e o Gog e Magog são a mesma coisa. E na verdade não são. Ambos são batalhas das trevas contra Deus, tá? Mas são distintas e ocorrem em períodos diferentes. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Por exemplo, o Armagedon ele ocorre antes do milênio, tá? E nós já vimos isso, Satanás é preso por 1000 anos. Então o Armagedon ele antecede o milênio. Então, antes de Cristo determinar o reino milenar aqui na Terra durante 1000 anos, o Armagedon acontece, tá? E o resultado final desta batalha do Armagedon, nós já vimos que é a prisão de Satanás por 1000 anos, aí sim inicia-se o milênio. O Gog e Magog, que é a nossa aula de hoje, acontece então após o milênio, tá? Enquanto o Armagedon antecede o milênio, o Gog e Magog é um evento posterior ao milênio. Quando o milênio chegar ao fim, então entra esta última batalha, que é o Gog e Magog. Amém? E nesta batalha, diferentemente da outra, que Satanás foi preso por um tempo determinado, ao final de Gog e Magog, então, Satanás é definitivamente preso. Amém? Então, só para a gente diferenciar, porque tem muitas pessoas que confundem e acham que o Armagedon e o Gog e Magog é a mesma coisa, na verdade não são, acontecem em períodos diferentes e até o resultado da guerra é diferente. Em uma Satanás é preso por um tempo determinado e na outra Satanás é preso definitivamente, tá? Bom, aqui em Apocalipse 20 tem esse texto aqui, ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, tá? Então aqui nós temos a descrição do relato do início do Gog e Magog. Então, após o milênio, Satanás será solto. Essa soltura de Satanás é o que vai dar origem à batalha Gog e Magog, tá bom? Então, a prisão de Satanás foi por um tempo determinado por Deus durante 1000 anos, ou seja, até que chegasse o fim do reino de Cristo aqui na Terra, tá? Bom, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da Terra. Normalmente, irmãos, quando nós falamos de milênio, então você imagine o cenário. Cristo ele vai reinar aqui durante 1000 anos. E esta última batalha, liderada por Satanás, que é o Gog e Magog, acontecerá após esse período de poder de Cristo, esse período de governo
magnífico de Cristo, onde a Terra vai experimentar coisas que ela nunca experimentou. Tamanho vai ser esse governo milenar de Cristo. E analisando esse contexto, esse milênio, esse governo tão bom de Jesus Cristo, as pessoas imaginam um cenário. E eu quero colocar esse cenário para vocês aqui, que é exatamente esse. Após tanto tempo vivendo na Terra, tendo Cristo como Senhor, e vendo o que Ele é capaz de produzir, ninguém jamais se rebelaria. Não faz sentido esse cenário? Como é que uma pessoa pode se rebelar, se revoltar, se voltar contra Deus após o milênio? Como é que alguém vivendo no período milenar, tendo Cristo como seu Deus, se submetendo a Ele, vendo o poder, a magnitude do poder de Cristo aqui nesta terra, diante de tudo aquilo que nós já falamos nas aulas anteriores, como uma terra transformada, o ecossistema transformado, uma qualidade de vida muito boa, como é que alguém pode então se rebelar contra Deus? Esse é o cenário que as pessoas imaginam e que as pessoas muitas vezes têm essa dificuldade. Não tem como alguém se rebelar. Mas o Apocalipse nos diz aqui que muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas não vão estar contentes no milênio. Vão se rebelar contra Deus, porque eles não vão aceitar esse governo, muitas vezes. Tá? E é isso que nós vamos ver aqui. A verdade é que muitos vão se corromper nesse período milenar. Tá? É por isso que Satanás vai encontrar pessoas para que eles possam enganar, para que ele possa atrair para ele depois desses 1000 anos preso e se rebelar novamente contra Deus. E nós vamos ver aqui o porquê que muitas vezes essas pessoas vão se rebelar contra Deus durante o milênio. A soltura de Satanás, então, tem duplo objetivo. E isso vai nos ajudar a entender o porquê, então, que várias pessoas vão escolher não se entregar a Cristo durante o milênio. Então, analisando esse duplo objetivo da soltura de Satanás, nós entendemos o porquê que muitas pessoas não vão se submeter, não vão ficar felizes com o governo de Cristo durante o milênio. O primeiro objetivo da soltura de Satanás depois do milênio é para provar o coração dos homens que viveram sob o reinado de Cristo. Tá? Esse é o primeiro objetivo. Aqueles que tivessem servido a Cristo somente por conveniência, tá? Por interesse, serão então desmascarados ao rebelar-se contra Deus na primeira oportunidade que tivessem. Então, quando Satanás é solto, estas pessoas vão ficar do lado de Satanás. Porque eles estavam servindo a Cristo durante o milênio aqui apenas por conveniência, apenas por interesse. Mas no seu interior, eles estavam descontentes pela submissão, tá, que eles estavam aparentando dar a Cristo. Então, quando Satanás é solto, essas pessoas são as primeiras a ficar do lado de Satanás e se rebelar-se contra Deus, porque ele já, no seu íntimo, ele já estava descontente aqui durante o milênio. Um segundo objetivo da soltura de Satanás, irmãos, é para evidenciar, mais uma vez, o caráter então malévolo de Satanás e deixar em evidência o caráter santo e justo de Deus. Tá? Isso tem um segundo objetivo, então, essa soltura. Mostrar realmente que o comportamento de Satanás é totalmente antagônico ao de Deus. Tá? Ficará então provado que os juízos de Deus sobre os pecados humanos sempre foram justos, pois o homem não poderá culpar ninguém por suas escolhas erradas, pois escolheram rejeitar a Deus, mesmo em um ambiente perfeito como o milênio. Então, nem um ambiente perfeito, como é o milênio, é capaz de gerar um coração perfeito. Então ficará claro, irmãos, com a soltura de Satanás, que esses humanos, que essas pessoas que vão ficar do lado de Satanás aqui no Gog e Magog, eles não vão ter desculpa. Eles vão poder falar assim, eu pequei contra Deus, eu me rebelei contra Deus porque existe um fator externo. Satanás ou um demônio foi lá e me coagiu a fazer aquilo. Não. Eles escolherão, porque uma coisa que vai predominar no reino milenar, o livre-arbítrio, sempre vai predominar. Cristo ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio, irmãos. E no milênio não será diferente. Então essas pessoas vão escolher viver longe de Deus, vão escolher
se rebelar contra Deus, e com a soltura de Satanás isso fica muito claro. E ficar evidente, então, que Deus sempre foi justo nos seus juízos, tá bom? Tá claro esses dois objetivos aqui, irmãos? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esses dois objetivos que configuram, então, a soltura de Satanás após o milênio, deixa nos comentários para mim se vocês não entenderam, amém? Vamos dar continuidade aqui, então. O que significa, então, irmãos, a expressão Gog e Magog? Vocês já se perguntaram sobre isso? Bom, usando como base, então, o texto de Ezequiel 38 e também Ezequiel 39, tá? Nós podemos dizer que essas duas palavras aqui têm uma relação de um líder liderando um povo, tá? Então, Gog e Magog tem uma relação. Então, se você ler, eu já vou citar algumas coisinhas aqui para vocês, mas se você ler Ezequiel 38, Ezequiel 39, você vai ver que essa relação Gog e Magog tem essa relação, em relação de um líder liderando um povo, tá? Então o Gog, ele faz relação, ele faz referência ao líder, que é Satanás, e Magog então faz referência ao povo, aqueles que rejeitaram a Cristo durante o milênio, que é aqueles que Satanás vai encontrar a oportunidade para ficar do lado dele, tá? Então, pegando esse texto de Ezequiel, nós podemos fazer essa relação, que dentro do Apocalipse, aqui no capítulo 20, quando João fala Gog e Magog, ele está falando que Gog, Satanás, que é seu líder, vai acarretar para ele Magog, que é um povo que rejeitou a Deus durante o milênio. Tá? Onde que a gente pode, então, ter base para a gente falar que Gog é líder e Magog é povo? Bom, analisando aqui Ezequiel 38:2. Acompanhe comigo essa leitura. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Então aqui nós temos um direcionamento de Deus para o profeta Ezequiel, falando para ele profetizar para Gog, que é líder de Meseque e Tubal, da terra de Magog. E esse termo terra quer dizer povo. Então, o Gog liderando um povo que é Magog, tá? Então, tendo como base Ezequiel 38:2, nós podemos ter essa relação sim, que Gog está fazendo referência ao líder e Magog fazendo referência ao povo, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito de Ezequiel, irmãos. Nós podemos fazer posteriormente uns estudos a respeito do livro de Ezequiel, mas essa citação aqui de Gog e Magog em Ezequiel 38 não necessariamente está fazendo relação aqui ao mesmo Gog e Magog aqui de Apocalipse. Amém? Até porque aqui em Apocalipse fala que esse exército, que esta batalha se origina dos quatro cantos da terra. Aqui em Ezequiel fala de uma forma diferente, fala de nações específicas, de uma guerra específica. E existe uma discussão teológica aqui a respeito das linhas de tempo onde essa guerra em Ezequiel 38 acontece, mas basicamente o que nós podemos tirar daqui é que ambos estão falando do mesmo sentido. Mesmo que não seja a mesma batalha, ambos estão falando que Gog é líder e Magog é povo. Então, se isto é verdade, como é verdade, então João está fazendo a mesma relação aqui em Apocalipse, falando que Gog vai ter o seu líder e Magog liderado, esse povo submetendo a esse líder Gog. Amém? Isso está claro? Ficou claro? Amém? Basicamente, então, Gog significa líder, Magog significa povo. Satanás, após a sua soltura, vai liderar um povo que se rebelou contra Deus durante o milênio. E iniciará a última batalha, então. Tá ok? Bom, diante disso, nós devemos ressaltar, então, que a descrição em Ezequiel 38, Ezequiel 39, não é a mesma que estamos estudando aqui em Apocalipse. Amém? Primeiro ponto para que nós possamos basear essa afirmação é que tanto João como Ezequiel utilizam a expressão, então, Gog e Magog para descrever ataques contra Jerusalém e contra os judeus. E ambos os casos o Senhor livra o seu povo miraculosamente. Amém? É o que eu acabei de falar para vocês. Ambos, tanto Ezequiel como João, estão descrevendo, mesmo que sejam situações diferentes, o mesmo sentido. Um povo indo contra o povo de Deus. Amém? Deus, então, um segundo ponto é que Deus tratará, então, desta revolta
com rapidez e eficiência, e Satanás será lançado no inferno definitivamente, como nós vamos ver aqui posteriormente. Tá ok? Ficou claro então, irmãos, o que significa essa expressão Gog e Magog? Gog é líder, Magog é um povo. Satanás liderando um povo na última batalha contra Deus, tá? Bom, vamos lá. Cujo número é como a areia do mar. Olha essa expressão que o Apocalipse 20 está utilizando. Satanás encontra muitas pessoas, tanto que o Apocalipse utiliza aqui como a areia do mar, de forma incontável. Olhe quantas pessoas, irmãos, não vão estar contentes no seu íntimo com o governo de Cristo. É até difícil de imaginar. Como é que alguém pode achar ruim, pode achar incômodo ser submisso ao nosso Deus, a um governo perfeito como será o milênio. Bom, nesse texto nós podemos verificar então que muitas pessoas vão decidir não se entregar a Cristo no milênio. Lembra-se da aula passada que durante o milênio haverá salvação? Essas pessoas vão decidir não se entregar a Cristo. E por que haverá tantas pessoas distantes de Cristo durante o seu reino? Por que haverá tantas pessoas longe de Deus no milênio, irmãos? Como vimos na aula anterior, Cristo ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio das pessoas, tá? No milênio, as pessoas que obedecerem colherão bênçãos e salvação, e as pessoas que desobedecerem colherão maldição e condenação, tá? Analisando esse caráter então absoluto de Cristo, nós podemos enxergar aqui então duas realidades atuantes no milênio. Uma primeira realidade é que haverá muitas nações prósperas pelo seu bom relacionamento com Cristo. E isso, irmãos, eu uso como base Zacarias capítulo 14. É Zacarias 14 que vai nos falar a relação tanto daqueles que obedecerem a Cristo durante o milênio, o que eles vão colher, e a relação também daqueles que decidirem não subir a Jerusalém para prestar culto a Deus. Também terá uma segunda realidade, que haverá países com sérias dificuldades então, pois se recusaram a submeter a Cristo. Inclusive um dos termos ali de Zacarias 14, não virá sobre ele a chuva, ou seja, aqueles que não obedecerem a Cristo, haverá uma maldição atuando sobre aquela nação, tanto que não virá sobre ela chuva, ou seja, deixa implícito que sobre aquela nação não haverá colheita, não haverá prosperidade, eles passarão por secas terríveis, porque a chuva, uma nação sem chuva, a água acaba, a colheita é afetada e a qualidade de vida das pessoas também não será nada boa. Então nós teremos essas duas realidades acontecendo no milênio. Nações que se submetendo a Cristo, obedecendo a Cristo, aceitando e tendo salvação, vão ter prosperidade durante esse período. E também haverá muitas nações que não vão querer se submeter a Cristo. E consequentemente então eles enfrentarão períodos de extrema crise, tá? Dentro do milênio. E é nessa segunda realidade, nações, pessoas que viverão nessa segunda realidade, é que Satanás vai encontrar para juntar o exército de Magog, tá? Para juntar em batalha. Então, o povo dessa segunda realidade, então, aqueles que não se submeteram a Cristo, é que vão compor o Magog, que é o povo nessa última batalha, tá ok? E subiram sobre a largura da terra. Bom, todos se voltam então para Jerusalém. E o que fará o Messias, então, diante desta última afronta, desta última batalha de Gog e Magog, irmãos? Aqui está a resposta em Apocalipse 20. Mas desceu fogo de Deus do céu e os devorou. E quando nós falamos assim, quando Deus faz fogo descer do céu e devorar pessoas, logicamente vem a nós duas realidades aqui da palavra de Deus, tá? Que é a primeira, que é a destruição de Sodoma e Gomorra, que você pode verificar isso, você pode ler posteriormente lá, tá bom? Em Gênesis 19, de 24 a 25, a destruição de Sodoma e Gomorra. E também em 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 12, você vê ali então a destruição dos 102 homens enviados ali para aprisionar Elias. Tá? Então quando você vê esse juízo de Deus fazendo fogo descer do céu e consumindo pessoas, aqui em Gog e Magog, rapidamente nós lembramos desses dois eventos aqui.
Amém? Então essa vai ser a resposta de Deus para essa última batalha. Deus vai acabar com tudo, simplesmente fazendo fogo descer do céu e vai devorar esse exército. Tá ok? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Tá? Analisando esse texto aqui, nós podemos tirar dele 3 pontos. O primeiro, o único que é solto após o milênio é Satanás. Então, você verifica aqui que após a última batalha de Gog e Magog, Satanás ele é jogado no lago de fogo e enxofre definitivamente, onde já está a besta e o falso profeta. Ou seja, a besta e o falso profeta não é solto. Eles ficam presos já no final do Armagedon e não saem mais de lá. Tá? Um segundo ponto que nós tiramos aqui é que o anticristo e o falso profeta, então só para corroborar o que eu acabei de falar, foram lançados definitivamente no inferno já após a batalha do Armagedon, tá? E um terceiro ponto é que Satanás então é lançado definitivamente no inferno após o Gog e Magog. Então, a besta e o falso profeta são lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre após o Armagedon, e Satanás é lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre após o Gog e Magog. Tá ok? Essa batalha então é o último acontecimento sobre a face da terra. O fogo que destrói o exército de Gog, Satanás, é a chama que inicia o incêndio no mundo. Tá? Então isso, irmãos, o mundo físico então, depois da batalha de Gog e Magog, chega ao fim. Essa terra aqui que nós conhecemos é totalmente destruída após Gog e Magog. Isso o apóstolo Pedro deixa muito claro em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 10 ao 14. Acompanhe comigo essa leitura. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tá ok, irmãos? Então deixa muito claro aqui que haverá um momento então que esta terra será destruída. E nós vemos aqui que após essa última batalha, após Gog e Magog, tudo isso será destruído. Tá bom? Então após essa batalha vai iniciar o julgamento dos ímpios, que é o grande trono branco. Tá ok esse primeiro ponto aqui, irmãos? Nossa aula hoje são 2 temas, né? Gog e Magog e o grande trono branco. Agora nós vamos entrar no nosso segundo tema, que é o grande trono branco, que acontece após essa última batalha de Gog e Magog. Tá bom? Então, a respeito de Gog e Magog, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para mim. Amém? Vamos falar então sobre o grande trono branco, que nada mais é do que o juízo final. Vamos lá. Bom, e vi um grande trono branco. Bom, diante do trono estará 2 grupos, cada um em situações bem diferentes. Quais são esses grupos? Um primeiro grupo que nós falamos que é a igreja, e o segundo grupo que são os ímpios, e esses ímpios de todos os tempos, tá? A igreja vai ter um papel de juiz nesse trono branco, como nós já falamos em aulas anteriores, e os terão um papel então de réu, tá? Essa função da igreja de juiz e esses ímpios na posição de réu, o apóstolo Paulo deixa claro em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 2 a 3, que diz assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? O apóstolo Paulo deixa claro aqui o papel da igreja, julgador. Então, a igreja terá um papel de juiz no grande trono branco. E os ímpios de todas as épocas serão julgados, serão os réus neste julgamento.
Amém? Então essa é a primeira característica aqui do grande trono branco do juízo final. Tá? O nome trono branco, então, indica que desse trono emana justiça e pureza daqueles que vão julgar os ímpios. Tá? Então é por isso que existe esse termo grande trono branco. Porque a origem de quem vai estabelecer o juízo, vai estabelecer a sentença para esses réus, são pessoas que emanam justiça e pureza. Tá? Então o grande trono branco tem como principal característica a justiça divina. Tá? Então essa é a principal característica aqui do grande trono branco. Emanar justiça divina. Tá? Para deixar claro que o que estes réus vão receber nada mais é do que justiça. Amém? Fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui está a descrição, então, da destruição total da terra e do céu após Gog e Magog. Então, ao final do milênio e encerrada a batalha do Gog e Magog, a terra não existirá mais. Esta afirmação, então, tira a sustentação onde muitas pessoas afirmam que a eternidade vai ser aqui na terra. Não, irmãos, o milênio vai ser aqui na terra. A eternidade, que após o milênio, após o Gog e Magog, não é aqui na terra, porque o Apocalipse deixa claro aqui que a terra e o céu não se achou mais. A eternidade, então, não será nesta terra, mas sim em novos céus e nova terra. É esse texto, inclusive esse texto que nós lemos aqui em 2 Pedro, capítulo 3, deixa muito clara essa questão. Inclusive o apóstolo Pedro cita: para nós está reservado novos céus e nova terra. Então fica muito claro aqui que para nós, salvos, nós vamos passar a eternidade em novos céus e nova terra. Amém? Essa terra que nós vemos aqui, após Gog e Magog, não existirá mais. Tá? Bom, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Aqui está então a ressurreição dos ímpios, daqueles que morreram sem Cristo. Estas pessoas é que vão participar da segunda morte. Lembra-se lá? Segunda morte, separação total do homem para com Deus. Então essas pessoas que o Apocalipse está falando aqui, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. São as pessoas que ressuscitaram, que não participaram da primeira ressurreição, como nós falamos em aulas anteriores, não participaram da ressurreição do arrebatamento, não participaram da ressurreição após a grande tribulação, mas ressuscitaram agora para serem julgados no grande trono branco e vão participar da segunda morte. Amém? Que é a separação total do homem para com Deus. Essas pessoas vão participar desses julgamentos para serem então condenadas. Não haverá apelação e nem contestação alguma, irmãos. Tá? Ninguém vai chegar lá e vai falar: eu não concordo com essa sentença. Não. Não haverá apelação, não haverá contestação. Apenas deixará claro que é justo que essa pessoa seja condenada. Esse julgamento deixará claro então que a segunda morte virá sobre estas vidas pelo simples fato de suas escolhas. Elas escolheram isso. Deus apenas está fazendo justiça. Amém? Podemos fazer então uma ressalva, tá? Que eu quero colocar aqui para vocês, que vai ficar claro aqui com o decorrer então até o final desta aula. Que um grupo que vai participar aqui do grande trono branco não será condenado. É aqueles que se entregaram a Cristo durante o milênio. Porque, como eu falei, durante o milênio haverá salvação. E, logicamente, haverá pessoas que aceitaram a Cristo durante o milênio. Muitas pessoas vão aceitar a Cristo aqui durante o milênio. Tá? E essas pessoas vão ter o seu nome escrito no livro da vida. E quando nós entrarmos aqui, isso ficará claro aqui daqui a pouquinho, quando eu entrar nessa questão, este grupo em particular não será condenado aqui nesse julgamento. Tá bom? Bom, analisando tudo isso daqui, irmãos, nós podemos traçar então o corpo desse julgamento. Existe então juízes e auxiliares, os julgados e os excluídos, que são pessoas que já foram julgadas, tá? Então, dentro do trono branco, nós temos os juízes e auxiliares, que é Deus, o Cordeiro e a igreja. Nós temos os julgados, que é que eles vão passar para o julgamento para ver se existe condenação, que são os santos do milênio, tá? Os ímpios de todos os tempos e os anjos caídos. Esses dois grupos já vão estar condenados. Só vai ficar claro o porquê que eles vão estar condenados, tá? Deus vai deixar isso bem claro. E os santos do milênio não vão entrar em condenação, porque esse primeiro grupo aqui, os santos do milênio, vão encontrar o nome deles escrito no livro da vida, aqui no grande trono branco, tá?
E os excluídos, que não vão participar do trono branco, como nós já falamos, o anticristo, falso profeta, Satanás, que já foram lançados no lago do fogo e enxofre. Inclusive, em aulas anteriores eu falei para vocês que esses três pessoas, o anticristo, o falso profeta e Satanás, por ser a essência deles, eles já estão julgados e já estão condenados pela eternidade. Amém? E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, tá? Bom, o fato de vários livros serem abertos aqui, então demonstram que os julgados serão analisados em todos os aspectos, tá bom? Então essa expressão aqui, vários livros, abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, está mostrando realmente que as pessoas estão sendo julgadas em todos os aspectos da sua vida, em tudo que elas fizeram. Porém, nós vemos a abertura do principal livro, que é o da vida, que deixa claro então que essas pessoas receberam verdadeiramente ou não a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Amém? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então deixa claro que as obras escritas nesses livros não podem salvar ninguém. Porque o Apocalipse está falando aqui que abriu-se vários livros. E o que estava escrito nesses livros é o que essas pessoas estão sendo julgadas, ou seja, tudo que elas fizeram nessa terra. Então, às vezes você vê aquela pessoa e fala assim, eu fui tão bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e tudo isso vai ser julgado aqui no grande trono branco. Mas ficará claro que essa pessoa não estiver escrito no livro da vida, tudo o que ela fez não serviu para nada. Ela vai ser condenada. Porque o Apocalipse deixa claro aqui, e abriu-se outro, que é o da vida. Ou seja, você pode ter feito tudo de bom nesta terra. Pode estar escrito nos outros livros todas as suas ações boas. Mas se no livro da vida o seu nome não constar lá, as suas obras, irmãos, não serviu para nada. Tá? Isso deixa muito claro então que as nossas obras aqui não salva, não serve para salvação. O único que pode nos salvar é o sangue do Cordeiro. Amém? E é por causa dele que o nosso nome é escrito no livro da vida. Tá? Se não fosse o sangue do Cordeiro, não haveria o nosso nome no livro da vida. Se o seu nome então não constar no livro da vida, de nada valeu os seus esforços aqui nesta terra. Tá ok? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse texto demonstra então a ressurreição dos ímpios. Veja que aqueles que morrem sem Cristo sofrem as consequências do inferno, mesmo antes do juízo do trono branco. Então você vê essa expressão aqui. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Ou seja, essas pessoas que hoje estão morrendo sem Cristo, estão indo direto para o inferno. E vai chegar um momento então que o inferno vai lançar estas vidas nesse momento do grande trono branco para serem julgadas. Amém? Então, antes mesmo do julgamento do trono branco, as pessoas que morrem sem Cristo já estão sofrendo suas consequências no inferno. Está claro esse texto aqui? Está claro essas questões? Amém? Caso tenha alguma dúvida, no comentário, ou deixa no meu WhatsApp também. Amém? Eu respondo sem nenhum problema. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então nós temos aqui duas características, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Bom, os primeiros a serem lançados no lago de fogo e enxofre são a morte e o inferno. Aqui fica claro, irmãos, que o inferno não é o destino final dos ímpios. O destino final é o lago de fogo, que é pior que o inferno, porque aqui está falando muito claro que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então existe um ambiente, que é o lago de fogo e enxofre, que é pior do que o inferno. Tá? Nesse julgamento, a morte será destruída e se confirmará o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 26. Então, esse texto aqui, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, está dizendo que a morte e o inferno então será destruída de uma vez por todas nesse grande trono branco. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, aqui fica claro que isso que o apóstolo Paulo escreveu acontece. Amém? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Olhe, presta atenção nesse texto.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ao enfatizar então que todo aquele que não foi achado foi lançado na condenação eterna, o texto implicitamente está dizendo que alguns foram achados então no escrito no livro da vida. Amém? É por isso que eu falei então que o primeiro grupo, aquele grupo lá, os santos do milênio, não vão ser condenados nesse grande trono branco, porque estas vidas que aceitaram a Cristo durante o milênio, amém, vão ser achadas no livro da vida e consequentemente vão ser salvas. Amém? E os que não foram achados no livro da vida são os ímpios de todos os tempos, de todas as épocas, inclusive aqueles que participaram do milênio. Tá ok? Com isso, então, encerra-se completamente o plano da redenção, irmãos. A justa recompensa de cada um se acha no seu devido lugar, e nos dois últimos capítulos, capítulo 21 e capítulo 22, João contempla o destino dos santos, que é o novos céus e nova terra, que serão as nossas próximas aulas. Nós vamos entrar nesses dois últimos capítulos e nós vamos falar um pouco desse ambiente que Deus está preparando para os salvos. Amém? Então aqui nós tratamos de dois assuntos, irmãos: Gog e Magog e o grande trono branco. Amém? Bom, irmãos, estamos encerrando os estudos do Apocalipse. Falta aí, se meus cálculos estiver correto, mais 4 aulas ou mais 3 aulas, tá? Dependendo de como eu for desenvolvendo elas aqui, tá? Nós estamos chegando ao final. Amém? Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Espero que vocês estejam aproveitando estas aulas. Amém? E eu sei que tem alguns termos aqui difíceis, às vezes de eu explicar até. Amém? E eu sempre falo, sempre existe um método e um meio mais fácil de explicar para vocês entenderem. É por isso que eu bato sempre nessa tecla. Se vocês tiverem alguma dúvida, me aciona, tá? Porque às vezes eu estou pensando que vocês estão entendendo e às vezes muitas pessoas não estão entendendo como eu estou achando. Então eu preciso do feedback de vocês, dessa resposta, para que eu possa realmente explicar de outro jeito, caso for necessário. Amém? Mas eu acho que ficou bem explicado, tá ok? Então, obrigado por mais uma aula e nós podemos encerrar com uma oração. Amém? Feche seus olhos, fala com Deus. Senhor, eu te agradeço por mais um momento, por mais uma aula. Eu te agradeço, ó Deus, porque nós podemos sentir a Tua presença. Senhor, tudo aquilo que o inimigo está tentando tirar das nossas vidas, seja conhecimento, seja o tempo, seja outras coisas, Pai, não permita. Nós queremos a Tua presença, nós queremos aproveitar o nosso tempo na Tua presença. E é por isso que nós estamos aqui. Nós separamos esse tempo, ó Deus, para sentar na Tua presença e aprender a Tua palavra. E isso o inimigo não vai tirar de nós, porque nós escolhemos, e o Senhor respeita o nosso livre-arbítrio. Nós estamos escolhendo aprender a Tua palavra. E nós queremos sair daqui, ó Deus, com mais sabedoria, com mais conhecimento. Nos ajuda, Deus, para que nós não sejamos enganados. Ajuda a Tua igreja, para que ela possa entender que ela precisa da Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, porque a Tua voz é o que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado por mais uma aula. Espero vocês então na aula 43, quando nós vamos iniciar então os estudos a respeito dos novos céus, nova terra, que é o ambiente que Deus tem preparado para aqueles que permanecem até o fim. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.